Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos Supremo e Constituição. Este é um episódio extra que gravamos logo depois da decisão do plenário do Supremo, que confirmou a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou ao Senado a criação da CPI da Covid-19. O julgamento foi rápido e poderia ter sido ainda mais breve, mas as repercussões políticas da decisão do ministro Barroso, com críticas de senadores ao Supremo e também do presidente Jair Bolsonaro, fizeram o tema ganhar outros contornos. Juridicamente era algo simples, já afirmado e reafirmado na jurisprudência do STF, mas politicamente, é claro, o tema era sensível. E justamente por esse aspecto político, o ministro Barroso tentou primeiro levar o processo ao plenário para julgar em mesa, mas, como não foi possível, ele concedeu a liminar na semana passada e agora, também por conta das repercussões políticas, decidiu levar essa sua decisão a referendo do plenário. Formalmente, o Supremo nem precisava se manifestar, porque a CPI já foi criada pelo Senado na terça-feira. Agora, já que o tribunal decidiu julgar o assunto, faltou algo a ser respondido, tanto juridicamente quanto politicamente. É sobre esses aspectos que nós vamos falar aqui hoje com Juliana Cesário Alvim, da UFMG, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Juliana, queria começar com você para te ouvir sobre esse julgamento que juridicamente era bastante simples, né? Mas tomou alguns contornos aí que meio sem precedentes. Olá, Tomás. Olá, Recondo. Pois é, como você falou, esse era um caso que era para ser super simples, né? Uma decisão fácil e que virou objeto aí de uma grande controvérsia, talvez injustamente, né? Ou motivadamente pelo ambiente político. Repercutiu muito as falas de parlamentares e do próprio presidente Bolsonaro em reação a essa decisão, como se fosse uma grande invasão, né, na esfera do legislativo, e de alguma maneira parece que essa narrativa colou, né? Muitas pessoas ficaram mobilizadas por essa narrativa e o tribunal, de alguma maneira, se sentiu também tendo que responder a isso de maneira colegiada, né, na linha do que o ministro Barroso já tinha mostrado interesse em fazer, né, levar isso para o colegiado, mas tecnicamente isso nem seria necessário e não se justificaria se não fosse por esse clima, por esse ambiente político. Como você falou, mesmo a despeito da criação da CPI essa semana, o Supremo ainda assim julgou que isso seria importante de ser endereçado, de ser abordado na sessão de hoje, como talvez uma resposta institucional a esses ataques. Então, acho que tem um elemento aí importante, que eu acho que tem muito a ver também com o que a gente faz aqui, discute, que é, pelo Supremo, né, poder ser objeto de crítica em muitos sentidos, isso não significa que ele haja sempre de maneira equivocada, muito pelo contrário, né? E que a gente não pode confundir, é interessante distinguir, né, as decisões que eventualmente possam vir a ser invasivas, possam vir a ser controversas, divisivas, daquelas que juridicamente não apresentam maiores complexidades, mas que dentro de um jogo político podem ser, de alguma maneira, utilizadas em prol de uma certa narrativa, né, que tem uma determinada intenção de desmerecer o tribunal, de desmoralizar o tribunal. Tomás, você, lembrando a jurisprudência do Supremo sobre esse assunto, completa agora 10 anos, inclusive, a decisão sobre a CPI dos bingos. Como é que você analisa também esse quadro dessa decisão de agora? Olha, olá, Recondo, olá, Juliana. Eu acho que nessa mesma linha que a Juliana começou, né, é um caso simples, o que não significa que não seja um caso relevante. Acho que essa aqui é a questão, às vezes as pessoas confundem, né? Ele é simples porque ele é juridicamente simples, né? A gente tem uma jurisprudência pacífica, estabelecida, e de maneira geral, pessoas que escrevem sobre essa jurisprudência também concordam com ela, em que basicamente para se abrir uma CPI, né, tudo que é necessário são apenas 3 requisitos objetivos e simples, né? Você precisa de 1/3 da assinatura dos membros da casa, no caso do Senado, você precisa de um fato determinado e você precisa estabelecer um período específico para sua duração, né? E estando presentes os requisitos, ela tem que ser aberta.
Então, é interessante que a gente até falou um pouco sobre isso já. Em geral, isso é tão estabelecido que o sistema político, em geral, já joga com essa certeza, né? O sistema político já sabe que se tiver uma demora, alguém vai dar com o mandado de segurança, o mandado de segurança vai determinar, existe possivelmente um ganho de tempo, como de fato teve, né? Teve algum tempo aí que se ganhou nessa demora, para quem não queria que ela fosse instalada imediatamente, mas é esse o ganho de tempo que dá para se ter no nosso sistema, né? Então, o que torna ela relevante? Bem, ela é relevante pelo seu tema em si, claro, a CPI em si, sobre a omissão do governo federal durante a crise da Covid é urgente, é importante, dado que a gente está vivendo essa crise, e responsabilidades precisam ser identificadas, né, já que a gente está aí com 360 mil mortos já identificados, na data de hoje, né, esse número só cresce. Então, eu acho que ela é relevante em si, e ela é relevante por conta do contexto, né, por conta do atrito, notando que é notável que realmente teve algumas críticas do que vieram do Senado, mas a principal crítica foi do presidente da República, né? Não foi nem provavelmente do Senado, né? O presidente do Senado, bem ou mal, assim que teve a decisão, ele cumpriu a decisão, leu a ordem determinando a sua instalação, né? E eu acho que acredita, como as pessoas em geral acreditam, que a solução ali vai ser política. O que vai acontecer dessa CPI, o quanto ela vai de fato funcionar com poderes, digamos, com capacidade de ir atrás de investigar esses fatos, né, com apoio para que ela possa exercer de fato essa investigação, o quanto ela vai acabar demorando, né, na nomeação desses membros, na sua instalação, o quanto a situação atual em que a gente vive vai servir de justificativa para algumas coisas serem adiadas. Isso a gente vai ver no decorrer do tempo, e é claro que o presidente do Senado e a maioria da comissão, a maioria do Senado vão ter muita influência sobre isso. Mas então, assim, é isso, a gente está comentando, chega a ser interessante, a gente está comentando um caso que é simples, apesar de relevante, e que todo mundo já sabia que era isso que ia acontecer, né? Tinha uma certa expectativa do julgamento, mas ninguém tinha dúvida de que essa liminar estava de acordo com a jurisprudência do Supremo e que, se levada à confirmação do plenário, ela seria confirmada. Então, digamos que qualquer ansiedade em torno disso, ou qualquer tensão em torno disso, ela é externa ao direito. Ela vem dessa atitude, que não vem de hoje, que é constante, do presidente Jair Bolsonaro, e na sua atitude, digamos, belicosa e desrespeitosa, com frequência, aos outros poderes, especificamente a ministros do Supremo, quando eles dão decisões que contrariam seus interesses. Aqui, Tomás, eu queria só fazer uma distinção também do que politicamente é aceitável, normal, e do que politicamente foge do normal, né? Os senadores reclamarem da concessão de medidas cautelares, de liminares monocráticas, interferindo em funcionamento de outros poderes, é algo que já está dado e algo que também eu acho que faz parte do jogo, né? Sempre eles dizendo que o Supremo está interferindo, mas eles também usam isso de forma interesseira quando convém, né? Claro, não recordo. Assim, o senador que reclama hoje é o senador que amanhã vai entrar com o seu próprio mandado de segurança. Exato. O próprio, assim, inclusive falando, ontem eu estava assistindo a sessão do Senado, o senador Álvaro Dias dizendo, olha, a gente não pode reclamar não. Eu entrei lá atrás, no passado, com mandado de segurança, também pedindo a instalação da CPI dos bingos. Nós entramos, o PSDB, na época era o partido dele, entrou. Arthur Vigílio foi se não me engano, um dos signatários do mandado de segurança. Então, tem essa crítica que, ok, tem também uma ponderação de que é preciso conter a monocratização do Supremo, e vocês falam disso com categoria toda vez que esse tema vem à tona. Mas passou dos limites quando aí se vê um projeto político de um determinado ministro do Supremo, como se não fosse a jurisprudência de 10 anos, né? Aí que me parece que o negócio vai adiante, e aí eu queria fazer essa provocação para você, Tomás, e para você também, Juliana. Aí se falou de impeachment de ministro do Supremo por conta disso. Entrou-se com mandado de segurança no Supremo, o senador Jorge Cajuru, para que o tribunal determinasse ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também desse seguimento ao processo de impeachment, misturando, inclusive, instrumentos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, misturando o direito de minoria com impeachment de ministro do Supremo, que é algo que a maioria tem que decidir. Então, eu queria ouvir vocês sobre essa confusão, como disse a Juliana, interesseira, mas também para a gente separar essas coisas, separar esses instrumentos.
impeachment de ministro do Supremo, depois de uma decisão do tribunal que simplesmente confirma a jurisprudência. Então, eu queria ouvir vocês sobre esse cenário também, e esse mandado de segurança que agora está com o ministro Cássio Nunes. São casos muito diferentes, né? Eles são usados oportunamente no mesmo sentido, e aí, mais uma vez, a gente volta no tema como é que a política ela molda e ela mobiliza esses argumentos jurídicos, mas que, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Inclusive, é isso, o entendimento que se tem sobre as CPIs, que elas são direito de minoria, né? De poder forçar aquela investigação, e tem requisitos que são bastante objetivos, que estão na Constituição, e o próprio regimento interno traz também, e isso não tem muita discussão, né? Inclusive, em termos, como a gente já falou, da jurisprudência do Supremo, e que o ministro Barroso mencionou no voto dele, inclusive provoca a nomeação se os partidos majoritários estiverem embarreirando a criação da CPI ao não nomearem seus integrantes. Esse caso de impeachment é totalmente diferente. Para mim é curioso que seja mobilizado, né, para dar seguimento, como se fosse, né, a impeachment de ministros do Supremo, uma ideia que é contra, né, a jurisprudência do Supremo, é contra o entendimento que se tem, e que poderia, talvez, quem sabe, até resvalar numa discussão sobre um próprio impeachment do presidente Bolsonaro, em que acontece a mesma coisa, né? Chegam os requerimentos e ficam parados ali, esperando a avaliação do presidente da Câmara dos Deputados, né? Então, acontece a mesma coisa nesses casos. Claro, poderia se discutir isso, se pode ficar indefinidamente sem decisão ou não, mas é a mesma ideia, né? Então, acho curioso que isso seja mobilizado nesse sentido, talvez um certo ataque ao Supremo, um descrédito ao Supremo, mas que pode resvalar para o próprio presidente Bolsonaro. Eu queria te ouvir também, Tomás, sobre isso. Acho que a gente falou no passado, inclusive, sobre, falando de impeachment de presidente da República, como é que a Constituição deveria tratar disso em relação ao poder discricionário do presidente, do Senado e da Câmara, né? Do Senado em relação ao ministro do Supremo, da Câmara em relação ao presidente da República. Porque, de fato, não há uma previsão de tempo, se ele tem que dar uma resposta ou não, e já tem também decisão do Supremo sobre impeachment de ministro do Supremo, dizendo que o poder da mesa diretora do Senado é discricionário, ele pode avaliar se tem ali fundamentos ou não e simplesmente arquivar. Então, o pedido do senador Jorge Cajuru, inclusive na conversa com o presidente, misturando as coisas, são duas coisas completamente diferentes, assim, surpreende que ele misture coisas tão díspares, impeachment de ministro do Supremo com direito de minoria. É meio loucura, mas queria te ouvir, Tomás, sobre isso. Olha, enfim, acho que voltando então ao tema de monocratização do Supremo, né? A gente poderia discutir se monocráticas não deveriam existir nunca, né? Mas dado que elas existem, é importante separar dois tipos muito diferentes de liminares, né? Uma são os liminares que são dadas em ações de controle abstrato de constitucionalidade, né? Nas ADINs, nas ADPFs, com frequência elas têm como objeto uma lei, um ato normativo, né, que foi promulgado às vezes pela Câmara, pelo Senado, passou pelas duas casas, sancionado pelo presidente da República, e exatamente por conta de ter passado por tudo isso, o grau de, digamos, de deferência que se imagina que o Supremo deveria ter, que o ministro Supremo deveria ter, é alto, né? Um ministro sozinho invalidar uma lei que passou por todo esse processo, dizendo que é inconstitucional, é algo potencialmente problemático, em geral problemático, muito excepcionalmente poderia se justificar em concreto que isso fosse feito, se é que poderia ser justificado. Não é o caso aqui. Está diante de um mandado de segurança. O Supremo faz muitas coisas. Uma das coisas que o Supremo faz é analisar a legalidade de certos atos de certas autoridades, né? Assim como qualquer juiz faz. A questão é qual é a autoridade, né? No caso, pelo ato específico, ser um ato, né, do presidente do Senado, a competência é do Supremo. E é uma decisão concreta sobre um ato específico, né, que tem que estar de acordo com a lei, digamos assim, tem que ser feito de maneira não só constitucional, mas legal, né, e o Supremo está analisando isso também, e com base, digamos assim, numa vasta jurisprudência sobre aquilo, né? Então é o típico caso em que dar uma liminar é absolutamente ok, porque você consegue verificar objetivamente que os requisitos estão presentes, e identificando isso, e havendo urgência, claro, não haveria nenhum problema. Não é o caso do impeachment. A gente pode até discutir, como você falou, né, quais deveriam ser os poderes do presidente do Senado diante do impeachment. Eu até acho
que muito problemático, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, simplesmente engavetem pedidos e não decidam, né? Nem que sim, nem que não. Esse é o grande problema, fica nesse limbo. Porque se ele diz que não, você poderia dizer, de novo, o sistema político pode resolver isso. Ele pode ter um recurso interno dentro da própria casa, né? Pode se discutir, se tiver vontade política para isso lá dentro, e se não tem vontade política nem para discutir essa decisão internamente, claro que não tem vontade política para conduzir esse impeachment, se não tem vontade política para conduzir esse impeachment, não dá para a gente achar que vai ser uma liminar mandando ele ir para frente que vai resolver o problema. Também tem isso, né? Eu acho que é diferente de você falar que ele teria que decidir, que ele, e já teve algumas discussões sobre isso, né? O ministro Marco Aurélio, inclusive, deu uma liminar, de novo, essa sim, heterodoxa, porque ela não era baseada em nenhuma jurisprudência do Supremo, determinando, inclusive, que isso fosse feito em relação às denúncias contra o presidente Temer, né? Dizendo basicamente que você deveria ter um prazo razoável, que seja 10 dias, que seja 15 dias, mas, de novo, isso é algo que eu acho que poderia ser decidido um dia, seja por lei, a legislação poderia ser mudada, o regimento poderia ser mudado para estabelecer isso concretamente, seria salutar, ou então o Supremo, eventualmente a gente pode imaginar uma decisão que interpretasse a necessidade de dar uma decisão num prazo razoável. Mas isso teria que ser feito, como não existe nenhum precedente nesse sentido, isso não pode ser feito por um ministro individual. Esse é um caso típico em que não cabe uma liminar. É um caso em que, caso isso seja pautado e o colegiado decida dessa maneira, aí a gente pode, talvez, né, se isso for bem fundamentado, pode ser que de fato seja criada essa exigência de que o presidente do Senado ou da Câmara se pronuncie num prazo, 10 dias, 15 dias, 30 dias, isso seria decidido. A questão é não simplesmente deixar no limbo essas denúncias. É claro que é interessante para o sistema político, às vezes, que ela fique no limbo. Também tem isso. O motivo que os atores políticos não se manifestam é porque para eles é bom que isso fique lá. Seja para quem é a favor do impeachment, né, porque ela estando lá, especialmente para quem é a favor do impeachment, né, às vezes ela está lá, significa que ela pode, se esse presidente vai esperar o momento mais oportuno para que isso seja pautado. E ninguém quer necessariamente que aquilo seja aberto, dado que o poder de pedir um impeachment é de qualquer indivíduo, né, ninguém quer necessariamente que seja pautado num momento ruim. Porque daí você sabe, se ele for aberto e perder, você perdeu sua chance, é improvável que isso vá acontecer de novo. Então, tem um pouco que não é à toa que se deixa isso para os jogos do sistema político, para o funcionamento normal do sistema político. Então, são situações muito diferentes. Curioso, como vocês disseram, o presidente da República, que tem diversas denúncias contra ele de impeachment, exatamente nessa situação na Câmara, reclamando que existem denúncias contra ministro Supremo nessa situação no Senado. É claro que uma decisão que determinasse que isso fosse necessariamente, que elas andassem, a condição fosse tomada, no caso dos impeachments do ministro Supremo no Senado, teria que ser, por analogia, mais do que analogia, né, por ser exatamente a mesma questão, o mesmo valeria para o presidente da República. Ou seja, a decisão, na verdade, contra ele. Mas claro que esse tipo de coerência interna do argumento não é algo que o presidente geralmente seja característico dele e muito menos seja importante para a maneira como ele se comunica com seus eleitores. Os eleitores dele não exigem dele esse tipo de coerência, isso é um fato. Acho que ninguém aqui espera uma decisão do ministro Nunes Marques concedendo a liminar para a continuidade disso, né? Muito pelo contrário. E se por um acaso viesse nesse sentido, a gente veria imediatamente alguém entrar com mandado de segurança, como a Juliana mencionou e você também, Tomás, pedindo para que dê seguimento às denúncias por crime de responsabilidade quanto o presidente da República. E aí tem um ponto adicional que foi aquela risada do presidente Jair Bolsonaro quando soube que caiu com Nunes Marques, né? A relatoria desse mandado de segurança do Cajuru. E aí queria também ouvir vocês um pouco sobre isso, né? Essa é a reação política que veio do presidente, que também coloca uma sombra de dúvida sobre o seu indicado. Eu acho que sim, acho que na verdade isso é ruim para o indicado. Mas eu diria o seguinte, pelo contrário, de novo vem o tipo de análise política, né? O presidente Bolsonaro com frequência analisa simplesmente assim, né? É amigo, é inimigo, é do meu time, não é do meu time, e ele por algum motivo aparentemente deve achar que o ministro Cássio Nunes está alinhado com os interesses dele, pelo menos pela maneira como ele vem decidindo nos últimos tempos. Eu acredito que seja um motivo porque ele tem pensado assim. Mas o que eu acho que é relevante eu na verdade acho que é ruim, uma análise um pouco mais complexa, é ruim para o Bolsonaro que essa ação caia com o ministro Nunes Marques. Porque, dado que ele não vai fazer isso, exato, ele vai negar acha que ele vai fazer isso, que ele vai negar essa liminar,
Então, ela vai ser negada por alguém que não é visto como sendo um opositor ao governo. Então, isso, na verdade, vai mostrar o quão evidente não é o caso, e não cabe o caso. Se tivesse caído com algum outro ministro que o presidente Bolsonaro pudesse pessoalizar como sendo um opositor do governo, ele ia conseguir politizar a própria negativa, né? Então, na verdade, ele perde essa oportunidade, porque é evidente que isso não vai acontecer. Ninguém imagina que o ministro Cássio Nunes vai determinar a abertura de impeachment, que seja determinada a abertura de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, não só porque por motivos internos que não faz sentido, mas porque simplesmente a jurisprudência não tem nada que embase essa decisão, né? E tem limites para que um ministro pode fazer individualmente dentro de um colegiado. Juliana, eu queria te fazer uma pergunta sobre casos que juridicamente parecem simples, mas que geram divisão do plenário. E esse não foi um desses casos. Ele juridicamente era simples, mas houve uma decisão por 10 votos a 1, como alguns fazem piada, quando o ministro Marco Aurélio está vencido, é unanimidade, né? Porque é aquela piada de que ele é sempre voto vencido. Mas queria te ouvir sobre isso também, sobre essa divisão interna que não aconteceu agora. Pois é, eu acho que a gente começou falando que era um caso juridicamente simples, né? E, na verdade, muitos casos que pareciam juridicamente simples geraram uma grande controvérsia, até mesmo jurídica, improvável dentro do próprio Supremo. Então, isso eu acho que a gente não pode desconsiderar. E aí relembro um caso bem recente, que foi a questão da reeleição seguida, né, dos presidentes da Câmara e do Senado. Aquilo era uma coisa que parecia muito óbvia juridicamente, mas foi possível gerar uma grande controvérsia jurídica, porque houve ministros do Supremo dispostos a defender uma posição muito improvável jurídica, né, dando uma legitimidade jurídica ao argumento menos óbvio, digamos assim, né, menos claro. E nesse caso específico, não houve, né, prevaleceu o mais óbvio, mas não só prevaleceu o mais óbvio, não houve nenhum argumento jurídico que sinalizasse o menos óbvio, né? Então, acho que isso é um fator interessante. Até quando a gente vê as manifestações dos atores políticos, eles também não comunicam nada em termos jurídicos, né? A gente comentou isso na semana passada, a própria defesa do presidente do Senado é, de um lado, uma defesa formal e, de outro, uma defesa de conveniência e oportunidade, que é tipicamente uma defesa política, né? Da discricionariedade dele como agente político de poder agir no momento que achar mais conveniente. Então, não teve esse argumento jurídico contrário forte nessa discussão que pudesse embaçar a clareza desse caso, como em outros casos a gente viu acontecer no Supremo, né, nos surpreendendo com a possibilidade jurídica de alguma coisa que parecia muitíssimo improvável. Eu acho que isso pode ter a ver com o fato de que um eventual argumento que se tentasse formular jurídico no sentido contrário não fosse ter ou não tivesse nenhum tipo de adesão, né, entre os ministros. Então, nem houve essa preocupação. A divergência do Marco Aurélio, só lembrando, do ministro Marco Aurélio, ela não foi exatamente com relação ao mérito, né, do caso, foi com relação a ele ser levado para o colegiado ou não, né? Então, é interessante pensar que, quanto ao mérito, não houve qualquer tipo de discussão, o que até é interessante se a gente pensar que alguém poderia alegar perda de objeto, né, dado que foi, como você mencionou no início, foi criada a CPI e determinada a sua instauração, né? Então, alguém poderia dizer, bom, que esse mandado de segurança, ele perdeu o objeto porque ou o Supremo enfrentar esse argumento e dizer não perdeu o objeto por tais e tais razões, né? Mas isso sequer surgiu ao longo do julgamento de hoje. Mas acho que, completando isso, já volta ao que a gente falou no começo, né? Isso não surgiu porque, na verdade, essa decisão não foi dada por uma necessidade jurídica da sua confirmação, né? Nem formalmente, né, não existe necessidade de um mandado de segurança, de uma liminar mandado de segurança ser levado a referendo do plenário, não existe essa previsão, na verdade, até poderia existir, foi discutido isso, poderia constar do regimento, em casos específicos, né, quando tem a ver com ato de poder, que isso talvez fosse um requisito que fizesse sentido, e talvez faça, mas esse requisito não existe, né, o que seria o caso, formalmente, que tivesse um agravo, e esse agravo poderia, inclusive, eventualmente ser decidido pelo colegiado. Então, isso não aconteceu. Então, o que só enfatiza, né, o quanto o motivo que essa decisão foi levada ali não tem a ver com a necessidade da discussão jurídica dela, mas era simplesmente para apresentar e deixar claro que essa não era uma decisão idiosincrática, ativista,
de um ministro individual, era uma decisão que estava em sintonia com o tribunal, com o colegiado, e foi isso que o tribunal fez. Tanto é que, de maneira geral, os ministros simplesmente referendaram a decisão, né? Sequer pediram a palavra especificamente para isso, fora o ministro Marco Aurélio, para dizer que nem precisava daquilo, e daí até por causa disso, eu acredito, o ministro Gilmar Mendes, para no sentido contrário, elogiar o fato de que ela foi elevada, né, para fazer, digamos assim, quase que um contraponto a essa crítica. Mas, na verdade, a função daquilo, né, isso foi pautado por motivos institucionais, como se juridicamente, acho que não precisava e talvez nem pudesse, né, nem pudesse, não fosse o caso. Se perdeu o objeto, mesmo que se quisesse juridicamente levar, não seria o caso, mas e talvez até, enfim, então então é importante a gente pensar nisso, por que isso está acontecendo, né? Eu achei bem interessante no início, quando o ministro Barroso apresenta a narrativa, né, de como esse caso chegou no plenário, que ele enfatiza isso, ele fala, olha, eu achei que isso ia ser julgado na semana passada, acabou não sendo julgado por conta, né, o julgamento se estendeu, o julgamento de um caso importante aconteceu na semana passada, com isso, eu sabia que nessa semana a gente não teria pauta, né, já não teria, porque está sendo julgado o HC do presidente Lula, todo mundo sabe disso, e espera-se que esse julgamento vai demorar não só hoje, como amanhã também. Na semana que vem tem um feriado, ele falou, vai passar tempo demais, então eu decidi dar liminar pela falta de pauta. O interessante é que assim que ele deu a liminar, né, o presidente Fux achou, né, o próprio presidente Fux, que disse que não havia pauta para aquilo, criou espaço na pauta. Falou, não, então agora a gente vai referendar. Na verdade, até Tomás. De novo, né? O que aconteceu de novo não foi uma necessidade jurídica disso. Foi necessidade do tribunal politicamente se apresentar com uma voz única. Desculpa, teve, não, eu que te peço desculpa, mas teve o fato de a decisão ia para o plenário virtual, mas para o plenário virtual ela só começaria a ser julgada agora, na sexta-feira, e aí o tribunal só terminaria de julgar esse processo na outra semana, então até lá ficaria com esse ponto de interrogação. Por isso o ministro Fux, conversando com os demais ministros, falou, vamos colocar na quarta-feira um julgamento que seja brevíssimo, e segue o jogo. E é até sobre isso, Tomás, que eu queria te perguntar, e também para a Juliana, não ficou faltando uma resposta política, institucional, ou simplesmente o julgamento e o resultado é a resposta que se esperava? Até a gente comentando no WhatsApp, enquanto a gente estava vendo a sessão, né, alguém falou, se o ministro Celso de Mello estivesse no plenário, talvez tivesse pedido a palavra para dar uma resposta institucional. Ficou faltando isso e mais? E juridicamente, ficou faltando alguma questão a ser respondida? Você, Tomás, primeiro, por favor. Olha, eu acho que a opção política deles e que faz sentido. Eu acho que eles não quiseram né, aumentar esse barulho ou legitimar, inclusive mencionando, né? Todo mundo sabe, todo mundo acompanhou o tipo de crítica completamente fora do que institucionalmente o presidente da República deveria fazer, que foi feita ao Supremo, especificamente ao ministro Barroso. Eles acho que decidiram ignorar. Acho que ignorar isso é também um sinal político e o sinal, né, que eles estão dando é a decisão, como você falou, a resposta, em certa medida, a decisão. Para dizer que isso não aconteceu, acho que talvez no seu oposto isso apareceu, né, para bom entendedor, que foi o elogio que o ministro Barroso fez ao comportamento do presidente do Senado, né, o Pacheco, que, então, ao elogiar o comportamento institucional, verdade. Educado. Respeitoso das instituições, todo mundo entendeu, eu acho que estava acompanhando, que esse elogio tinha na sua sombra, né, o seu oposto, que é materializado pelo comportamento do presidente Bolsonaro. Juliana, queria fazer a pergunta para você também sobre politicamente o que faltou decidir e juridicamente, sabendo que houve ampliação do objeto da CPI por uma decisão do presidente do Senado, com base em requerimento, obviamente, de outros parlamentares. Então, eu te perguntaria, faltou decidir algo política e juridicamente? Politicamente, eu estou na linha do Tomás. O Supremo tomou uma decisão, né? Ele agiu politicamente, né, buscando essa resposta institucional, sem repercutir mais ainda esses eventos políticos que aconteceram ao longo da semana, né? As oposições à atuação do Supremo. Concordo com o Tomás, foi uma opção do tribunal, mas que recados foram dados ali, né, naquele momento. Juridicamente, algumas questões não foram discutidas, né? Essa questão da eventual perda do objeto do mandado de segurança não foi, a questão da ampliação do objeto da CPI, se isso é possível, se não é possível, de que maneira seria possível
Isso não surgiu nem no voto do relator, nem nas sustentações orais, PGR, não teve nenhuma menção a isso, e não surgiu também embaraços posteriores que podem vir a aparecer ao longo dessa CPI. Por exemplo, né, a gente sabe que já aconteceu no passado, e já mencionei, deixa de nomear as pessoas para a CPI, deixa aquele cargo vago ali, impede o funcionamento, né, certas medidas para protelar o início ou o funcionamento da CPI podem vir a acontecer, e talvez a gente possa imaginar que, quem sabe, essa CPI não pode voltar para o Supremo em razão de alguma dessas questões, né, mas nada foi adiantado sobre isso, mesmo aquilo que está na jurisprudência também tranquila, pacífica do Supremo, como essa questão da nomeação, né? O relator, o ministro Barroso, poderia talvez ter se adiantado com relação a alguns desses pontos, não se adiantou e fez todo esse movimento de deferência também ao espaço do Senado de decidir, né? Ele disse expressamente que deverá ser conduzida como o Senado entende que deve ser, nos moldes do que já vem sendo feito. Então, acho que ele traçou um mínimo limite, né, do tipo, não pode ser um procedimento diferente, ad hoc para essa CPI, tem que seguir o que já vem sendo feito, mas não sou eu que vou dizer isso, é o próprio Senado que diz como é que é. Então, acho que aí ele traçou alguma linha, né, mas não foi na minúcia ali, e a gente pode imaginar que, eventualmente, pode ser que alguma coisa volte a ser discutida. Gente, vamos... Diga, Tomás. Eu acho que, assim, a não ser que surja uma obstrução, né, específica, né, como você disse, que precise de uma manifestação, talvez isso, e que pode surgir, né, essas técnicas acontecem, mas pode ser que realmente isso não volte mais, e que isso agora vai ser conduzido politicamente no Senado, e inclusive isso é um aspecto interessante dessa decisão, né, que por um lado ela é formalmente contra o Senado, em certa medida teve resistência do presidente do Senado contra ela, mas ela é uma decisão que, no final das contas, empodera o Senado, né? Quem vai conduzir a CPI são os senadores, quem vai controlar a CPI é a maioria dos senadores que estejam, né, que reflete a maioria no Senado, as composições majoritárias no Senado, e a maioria dos senadores nessa CPI, né? Então, na verdade, agora a discussão vai ser, claro, para quem vai ser o relator, quem vai ser o presidente da CPI, aí vai ter uma briga grande política, na qual o Supremo não vai interferir, e como vai ser conduzida pelo Senado, no final ela empodera o Senado, o poder de investir, no meio da maior crise que a gente está vivendo, o poder dos senadores investigarem e, quem sabe, apontarem responsabilidades ou em relação a ela. Isso não é algo, né, contra os senadores, né? Por mais que tenha interesses de oposição e de governo em relação a isso, mas se você pensa no Senado e nos senadores que estão sentados nessa comissão, isso não é algo ruim para eles, né? Estar nessa posição, poder exercer esse poder, que inclusive é também responsabilidade deles, né? Estão fazendo o trabalho deles, que é investigar o funcionamento do governo. Talvez até por isso o presidente do Senado tenha não feito, eu discordo, que eu acho que não houve uma resistência por parte dele, digamos que pudesse ter, para eu concordar então com você, uma resistência pacífica, simplesmente não fazer nada, esperar, deixa o Supremo mandar e aí ele toma a decisão tomada, já deu prazo para a indicação dos integrantes, já tem jurisprudência do Supremo dizendo, se as lideranças não indicarem, o presidente indica, vamos ter certamente uma discussão aí sobre o presencial ou não, porque alguém pode se sentir prejudicado, recorrer ao Supremo, e talvez tenhamos uma questão, mas aí fica para frente, se por um acaso, nessa ampliação de objeto, alguém tentar convocar, imaginem só, um governador para prestar depoimento, e aí sim eu acho que essa questão pode ser levada novamente, mas levada ao Supremo, mas aí acho que é só uma aposta. Gente, chegamos ao fim desse episódio extra, sexta-feira a gente grava de novo, aí falando já com o resultado desse julgamento que está ocorrendo agora do ex-presidente Lula. Obrigado e até sexta. Obrigado, Recondo, obrigado, Juliana. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro.
Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.